Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o estudo espírita é o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 125, no Convívio de Cristo. Então sejam muito bem-vindos a todos os presentes e aos nossos queridos irmãos internautas. E quem irá nos ajudar essa noite a entender um pouquinho mais sobre essa lição é a nossa amiga Kelly Nascimento. Kelly, seja muito bem-vinda e um excelente estudo a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande satisfação que estou aqui mais uma vez para estudar um pouquinho mais com vocês, E hoje a gente vai seguir a leitura, a lição 125, do livro Palavras de Vida Eterna, que é o livro que a gente está seguindo aqui toda segunda-feira, E ele começa da seguinte forma. O título é No Convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está lá em Paulo, Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões. Apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertativa do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Essa leitura é muito bonita, gente? Achei ela muito bonita. Ele fala, do que a gente faz todos os dias, A gente está sempre reclamando. Essa leitura é quase que um puxão de orelha para a gente mesmo, Nós estamos sempre reclamando, estamos sempre comentando aquilo que, às vezes, coisas, Ele fala aqui, coisas que já passou, já acabou, e a gente ainda fica remoendo aquilo, revivendo histórias, revivendo mágoas, carregando rancores, que às vezes a gente poderia ter deixado lá no passado, Mas a gente falar é fácil,
Mas a gente sabe que a nossa passagem aqui, ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Por causa da nossa própria evolução, né? A nossa própria aptidão, que nos impede, às vezes, de viver melhor. E, às vezes, a gente esquece que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E em nenhum momento, né, se falou que seria fácil, porque realmente não é. A gente passa, assim, por momentos difíceis, fases difíceis. Nós estamos vendo aí, né, muitas coisas que nos chegam, não só para a gente, mas no coletivo, né, para o mundo inteiro. E realmente, aí a gente para pensar, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações e a gente está caminhando para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, que a gente espera que seja um mundo melhor, né? E isso acontece há muito tempo que já vem acontecendo essa passagem, né? Da gente caminhando para o mundo de provas, para o mundo de regeneração. Mas hoje a gente ainda está no mundo de provas e expiações, né? Então a gente pensa muitas coisas às vezes que nos acontecem, que às vezes a gente nem entende, ou às vezes a gente nem quer entender, né? E que nós caímos muitas vezes nós caímos nessa ingratidão. Muitas vezes nós somos ingratos mesmo. Pensa em quantas vezes a gente pede, a gente não agradece. Tudo que a gente tem, né, a nosso favor, a nossa natureza, o universo, a lei da ação e reação, tudo funciona no seu devido lugar. Hoje o que não funciona são através das nossas ações, né? Que as coisas começam a ficar realmente distorcidas. Mas a lei da natureza, a lei de Deus, ela não muda. Ela é imutável. Então, se a gente for... Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Para ir escolhendo aquilo que nós achamos que seria melhor para a gente. Então, às vezes, não adianta mais a gente querer passar a responsabilidade, às vezes, para os outros, que a gente faz muito isso, né? Eu fiz isso porque eu tinha que fazer, porque fulano fez assim, assado. Nós temos a nossa responsabilidade. E nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, através do nosso dia a dia, nós vamos escolhendo. Nós temos esse direito de escolher. Então, quando a gente escolhe, nós também temos a responsabilidade de arcar com aquilo. Na hora que nós estamos plantando, né, vamos falar assim, a gente pode escolher o que a gente vai plantar. Mas na hora da colheita, daí a gente já não escolhe mais. Porque você já plantou. Agora é hora de colher. Ah, mas eu não quero isso. Mas você colheu, foi isso. Você plantou, foi isso. Né? Ah, eu não quero colher chuchu. Mas você plantou, foi o chuchu. Então o que você vai colher é ele. Não tem muita mexida, não tem muita conversa, né? Nós, às vezes, que complicamos muito as coisas. Eu vejo que, não só esse livro aqui, mas muitos, né, do que a gente estuda dentro da doutrina espírita, se compara muito com o funcionamento da natureza, dos bichos, dos pássaros, como que eles são. É claro, né, gente? Nós temos o nosso pensamento, nós temos a nossa inteligência para a gente fazer as coisas a nosso favor. Claro que existe toda essa diferença. Mas nós somos muito mais complexos. Muito mais.
Se a gente passasse a observar mais a natureza, né, como que tudo funciona nos seus devidos lugares, né, tudo certo, a gente viveria melhor. Nós teríamos uma vida mais tranquila, né? Mas para isso, ele fala aqui, ó. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Então, às vezes, a gente se envolve, né, nos nossos próprios dilemas, nossas próprias histórias, nossos próprios problemas, e a gente não consegue simplificar o negócio. A gente não consegue clarear. Ele fala aqui, ó, poucas palavras, que a gente poderia fazer em poucas palavras claras e simples. Claras e simples. Já pensaram na dificuldade que a gente tem com essas duas palavras? Primeiro, em sermos claros com as coisas. Porque muitas vezes nós não somos claros, a gente chega às vezes até a mentir para o outro me aceitar, para o outro não pensar assim, não pensar assado de mim. E essa tal simplicidade, né? O ser claro e ser simples. Semana passada a gente falou um pouquinho disso daqui, a questão da simplicidade. O que seria a simplicidade, né? A simplicidade de coração mesmo. A simplicidade de, vamos falar assim, até relacionado um pouco com a compaixão que a gente tem com o outro. Não é a simplicidade de vestimenta. Aquele fulano é simples porque ele se veste mal. Não é isso. É sermos simples, sermos objetivos. Às vezes, nós fantasiamos demais. Nós vivemos, às vezes, num mundinho ali totalmente irreal, fantasioso. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou desiludido com fulano. Né? Fulano me desiludiu, estou desiludido com fulano. Aí a gente para pensar, né? Será que esse sentimento de desilusão, né? Será que não seria a gente caindo na nossa realidade? Porque o fulano sempre foi do jeito que estava ali. Você que não enxergou. E você que não aceitou que fosse daquela forma. Então, quando a gente fala, né? Estou desiludido. É o momento que você começa a conhecer a pessoa de verdade. Com os seus defeitos também. Mas daí é interessante porque daí pode surgir a aceitação. Ele é dessa forma, mas eu aceito. Porque eu também tenho as minhas demandas. Eu também tenho os meus defeitos. Isso é em qualquer relação, tá, gente? Estou falando, não é só relação de homem e mulher, não. Qualquer relação. Quando a gente tem essa aceitação de que o outro tem os defeitos dele, mas eu também tenho os meus. Então, eu meio que aceito os dele para ele também aceitar os meus. Se eu puder ajudar, ótimo. Se não puder, fazer o quê? Cada um está na sua escada, está a sua escadinha ali. E cada um vai responder, né? Não é um julgamento, como a gente tem na nossa mente, mas cada um vai responder por aquilo que fez. E o outro vai responder por aquilo que ele fez. Mas foi ele que provocou, eu fiz assim porque... Não, mas não interessa, o que você fez. Eu quero saber o que você fez, como que foi a sua passagem. E isso a nossa própria consciência nos cobra. Geralmente, quando a gente faz aquilo que não é bacana, na maioria das vezes nós sabemos que não foi bacana, não foi bom. Né? A nossa própria consciência, ela nos cobra disso. Então,
em primeiro lugar, para isso tudo acontecer, né, nós temos que nos conhecer primeiro. O Sócrates já falava isso, né, desde a antiguidade. Conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho veio e falou também. Conheça-te a ti mesmo. Para eu tentar me ajudar e ajudar o outro, quando eu puder ajudar o outro. Primeiro a ser ajudado sou eu mesmo, né? Daí ele fala assim, ó, dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem procura um indesejável convívio. Essa parte aqui, sabe, gente, dramatizam desencantos. Essa leitura, ela nos chama muita atenção também para o nosso ego. Porque essa dramatização, nós também somos bem fininhos assim, em fazer. Essa dramatização. Às vezes, até de uma maneira inconsciente. Por exemplo, só um exemplo, tá, gente, que eu estou dando. Por exemplo, uma pessoa que sofre com a depressão. Vocês já repararam que ela tem forte em si essa dramatização? Dramatização com as coisas ruins que lhe acontecem. Concordo? Essa dramatização com aquilo de ruim que lhe chega. Então, eu tenho um problema, né? E esse problema, ele é dramatizado por mim. Ele é aumentado. Eu quero mostrar para o outro o tamanho do meu problema, porque eu sofro muito. O meu problema é muito grande. Eu vivo desse jeito porque o meu problema ele é grande. Olha o que eu passo. Meu marido é assim, meu filho é assim. Minha mãe está desse jeito. Só que a gente esquece que a escolha da felicidade é nossa. E tem pessoas que realmente escolhem passar uma reencarnação inteira infelizes mesmo. Escolhem mesmo. Sabe por quê dessa diferença? Pelo seguinte. Se fosse pelo tamanho do problema, então seria o seguinte. A gente vai analisar, então, nós vamos classificar, então, assim. Aquele que tem um problema menor, ao meu ver, ele sofre menos. Aquele que tem um problema maior, aí ele sofre mais. Por isso é depressivo, tal. Será que é sempre assim que acontece? Será que é regra? Ou será que às vezes você vê uma pessoa com tantas demandas, tantas fases difíceis, às vezes, e você chega para conversar, você fala assim, gente, mas não pode. Você acaba sendo consolado por aquela pessoa ali. Não existe pessoas dessa forma? Vocês concordam que existe? Então, nós não podemos classificar que o problema menor é para aquela pessoa ali que sofre menos. Aí, aquela que sofre mais, que tem mais problemas, então ela pode ser depressiva, porque o problema dela é maior. Só que o problema não é isso. Não é o tamanho dele. É o como eu vou enxergar. Isso que está vindo para mim. Se eu enxergo com uma coisa muito grande, como um problema muito grande, nossa, isso não tem solução. Isso daí não tem jeito. Ele vai cada vez aumentar mais. E nós temos essa tendência em fazer aumentar. Em toda vez que eu faço isso aqui, que está aqui, ó, está escrito aqui, que eu dramatizo desencantos, que eu desenterro, aqui, ó, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós trazemos coisas lá de 20 anos atrás, e eu estou falando só de uma reencarnação, hein? Eu estou falando só de uma, para ficar mais fácil da gente entender. Fora as outras, que vêm de reencarnação em reencarnação trazendo aquilo. Aquele mesmo sofrimento, aquela mesma demanda.
aquele mesmo aprendizado que a gente reluta em não passar para frente, em não passar na prova. Mas aí a gente para então para pensar, por exemplo, por que eu faço isso, né? Por que qualquer pontinho, qualquer acontecimento, às vezes, de hoje, agora, quase 7:30 da noite, que me leva a trazer coisas lá de trás, que eu passei há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Será que não foram coisas também que ficaram mal resolvidas lá? Que eu não consegui fechar? A gente vai vivendo assim, gente, olha. A gente vai vivendo. Porque sempre quando tem uma coisa que a gente não consegue esquecer, que ainda nos marca, e que ainda nos faz sentir, às vezes, o mesmo sentimento daquele dia, do acontecimento que foi há 30 anos atrás, é porque não foi resolvido. Não foi resolvido como? Dentro de mim. Dentro de mim e aqui na minha consciência. Então, o que faltou ser resolvido? Aceitar, em primeiro lugar? Fazer uma prece para aquela pessoa? Para esse nó ir se desatando? Para essa algema? Porque quando acontece isso, né, gente, é como se a gente tivesse algemado mesmo a outro espírito. Outro espírito o quê? Desencarnado, encarnado, tanto faz. Porque nós somos todos aqui, nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Mas aqui nós temos certeza que estão cheios aqui dos outros que também estão nos escutando nessa hora. Estão compartilhando aqui conosco dessa reunião. Né? Aqueles que vêm para me ajudar, falam, não, vai lá e fala assim, porque os que vão hoje estão precisando disso. Né? Existe, gente. E é a coisa mais lógica do mundo que acontece, sabe? Só que muitas vezes nós não temos essa sensibilidade para entender isso. Para entender que às vezes o outro, que eu estou carregando mágoa lá de 30, 40 anos atrás, às vezes ele nem sabe. Às vezes ele nem se dá conta de que fez alguma coisa para você. Que o nosso cérebro ele é tão rápido, ele é tão ágil, a gente às vezes bola tanta coisa na nossa cabeça, tanta ilusão de que foi assim, de que foi assado, que a pessoa falou assim, que foi para isso, foi para acontecer. Aí eu volto aqui, nas poucas palavras claras e simples. Aí eu estou mostrando para vocês como que a gente complica as coisas. E ele está falando para nós aqui que as coisas não são tão difíceis. Se a gente conseguir ser claros. E ser claros como? Conosco mesmo, em primeiro lugar. Não termos medo de admitir como a gente é realmente. Aqui ninguém é perfeito. Nós temos nossas qualidades e nós temos os nossos defeitos também, nossas demandas. Se eu escondo isso, né, se eu coloco escondidinho essa parte que para mim não é bacana relembrar, porque dói, e às vezes dói muito, mas é necessário. É necessário porque só assim que eu vou me conhecer. E se eu quiser mudar e quiser melhorar essa parte que não é tão bacana, eu tenho que saber dela. Eu tenho que entendê-la. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu falei aquilo naquela hora? Nossa, por que eu fiquei com tanto ódio? Por que me deu aquela raiva naquela hora? Será que foi alguma coisa que realmente faz parte de mim, que eu escutei? Que faz sentido? Que realmente eu precisava de escutar? Ou não? Muitas vezes a gente absorve as ofensas também, que às vezes nem era pra gente. De repente uma coisa lá, externa lá, aborreceu o marido, aborreceu o filho, aborreceu a esposa,
E o primeiro que viu na frente que poderia descontar, descontou. Existe também. E aí a gente complica mais uma vez. Porque, nossa, mas, né? Não pode, ué. Não pode acontecer isso. Eu que faço isso, faço aquilo, né? Para fulano, ciclano, chegar e falar desse jeito, chegar e agir dessa forma. Às vezes nem era para mim. Foi um dia, um mau dia para aquela pessoa. Mas a gente tem aquele negócio, né? Bateu, levou, né? Você conversa bacaninha comigo, eu estou de boa com você. Mas não vem meio atravessado, não, que também vai ter troco. Aqui é assim. Do jeito que vier, vai. Não é assim? E aí, dessa forma, a gente pensa quando Jesus esteve aqui, né? Porque quando ele esteve aqui, já existia uma lei. Concordam? A lei de Moisés. Não era? Já existia. Já estava mais ou menos encaminhado. E aí ele mesmo fala no Evangelho, não vim destruir a lei, mas simplesmente completá-la. Estou falando a minha palavra, tá, gente? Ele veio completar. Ele não veio destruir o que já estava pronto. Ele aproveitou o que Moisés tinha feito, né? E veio melhorar aquela lei. Melhorar como? Mostrar para todo mundo que às vezes não precisava de ser a ferro e fogo. Fulano matou ciclano com um tiro no peito. Então, fulano vai ser executado com um tiro no peito também. Que ele matou fulano com um tiro no peito. E Jesus veio modificar isso. Mostrar para a gente que cada um tem uma evolução diferente. Que mesmo aquele que ainda hoje trapaceia o outro, que mesmo hoje ainda está matando o outro, né, fazendo covardia, esse tipo de atrocidade, esse tipo de, vamos falar assim, barbárie, um dia ele ainda vai entender que aquilo ali não é o caminho. É difícil a gente entender isso, né, gente? É difícil. É difícil. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas interferências, por causa dessas energias negativas que chegam até nós. Certo? Como assim? Até mesmo, eu falo muito aqui, até mesmo a questão de televisão, do que a gente ouve durante o tempo inteiro, né? Porque quando você se envolve num acompanhamento de uma tragédia, por exemplo, que está me vindo da TV, por exemplo, no final, a gente está morrendo de ódio, né? Você está assim, mas não pode, tinha que pegar aquele cara e fazer com ele igualzinho fez com o outro lá, ó. E aí ele vai morrendo aos pouquinhos mesmo, para sofrer até o último momento. Não é assim que a gente pensa? Quem nunca pensou dessa forma? Então é aí que a gente tem que ter muito cuidado. Não que a gente não possa assistir, por exemplo, um noticiário. Não que a gente não possa ficar por dentro das coisas. Mas a gente começar a entender um pouquinho para começar a filtrar aquilo que chega para a gente. Sabe? Porque nós somos, às vezes, muito manipulados. Sabe, gente? Manipulados mesmo. E não é só por TV, não. É por tudo. Por tudo. Pelas cobranças que nos chegam, né? Nós, mulheres, por exemplo, nós temos muitas cobranças. Cobranças, às vezes, de compromissos mesmo, dentro de casa, fora de casa, que mulher hoje, né, sai para trabalhar. E
além de tudo, tem que estar bonita, tem que estar magra, não é? Quantas cobranças nós temos? Então, a gente tem que dar uma parada e pensar assim, peraí, o que realmente é importante para mim? Porque, às vezes, nós vivemos no mundo, assim, nós temos, às vezes, uma necessidade de nos encaixar, às vezes, em certos grupos que são tóxicos e muito, muito tóxicos. Que nós ainda somos muito materialistas, né, gente? Então, eu falo até questão de, vamos falar assim, roupa mesmo, roupa, nossa vestimenta aqui, né? De repente, aquele grupo ali que você pertence ali, você tem que ter uma certa postura de tipo assim, de vestimenta, por exemplo. Isso não fica claro não, tá, gente? É claro quando a gente começa a perceber as coisas. Mas isso fica embutido, isso fica escondido. Então, nós temos que parar para pensar no que a gente realmente quer, o que seria importante para a gente. Ao invés de a gente ficar se lamentando, dramatizando tanto, a gente fala assim, não, peraí, gente, eu acho que isso é perda de tempo. É perda de tempo, gente. Porque o nosso tempo aqui não é grande para a gente resolver tudo que a gente tem que resolver. E a gente perde tempo com coisas que a gente às vezes olha para trás e fala assim, mas puxa vida, mas que coisa sem sentido. E essa coisa sem sentido é o que nos leva à depressão, muitas vezes. Vocês sabiam disso? Nos leva, sim. Essa cobrança de ter que estar daquela forma, de ter que... Nossa, gente, é tanta coisa. É tanta coisa que nos manipulam. Vou dar só um exemplo para vocês, que foi até o Zé Amaral que falou uma vez, achei muito engraçado e eu lembro até hoje na palestra dele. Ele falou assim, que ele é muito engraçado, né? Aí ele falou assim, que a dona de casa às vezes está lá na frente da televisão, né? E aí até as propagandas são manipuladas para nos manipular, certo? Vocês concordam? Para nos manipular. E não é só nós não, viu? As crianças também. O horário de desenho das crianças, as propagandas é só de coisa infantil. Claro, né? Claro. A criança fica lá doida para poder a mãe e o pai comprar. Mas, enfim, aí ele fala da propaganda, por exemplo, de um produto de limpeza. Um produto de limpeza. De chão. De limpar chão. Está lá a propaganda. A mulher está linda. Passando pano no chão. A mulher tá linda, a unha desse tamanho, feita. Não que não possa, viu, gente? Estou só alertando vocês. Como que a gente é manipulado, a gente não percebe. Aí ele fala, e a unha tá desse tamanho, o cabelo maravilhoso, a pele nem se fala, a pele maravilhosa e linda, passando pano na casa. E daí a gente vai para o espelho e fala assim, puxa vida, eu estou à beira do caixão mesmo. Eu estou à beira do caixão, estou morta. Cabelo esgandaiado, horrorosa, passando pano na casa, suada. É isso, gente, que a gente tem que perceber, sabe? Nós podemos escutar de tudo, nós podemos ver de tudo, mas a gente tem que aprender a selecionar. Até programas mesmo, aqui, isso aqui não dá para mim. Não dá. E não, isso aqui já é bacana, eu consigo tirar algum proveito disso aqui. Consigo tirar alguma coisa de interessante, sabe? Até mesmo para a gente ir saindo desse marasma aqui que está falando da leitura. De a gente achar que está tudo ruim, de a gente achar que não compensa mais viver, sabe? E isso é tão perigoso que a gente passa até para os nossos filhos sem perceber. Passa até para os nossos filhos. Às vezes, os problemas os sentimentos da gente, aquilo que nos atormenta, quando a gente vê, os nossos filhos estão com os mesmos sintomas. Vocês já repararam isso? As mesmas doenças. Porque toda doença tem uma causa. Vocês concordam?
Toda doença tem uma causa. Ah, mas é dor na coluna, é porque eu peguei isso, peguei aquilo. Tá, você pegou e tal, tá. Mas e o ponto principal, qual que é? Nós temos preguiça até disso, né? De pensar nisso. Vocês já repararam que as doenças, geralmente, de mãe, de filho, pai, o filho da convivência ali, vocês já repararam que são parecidas? Vocês já tiveram essa maldade de reparar isso? Que as doenças são parecidas. Aí a gente fala assim, é genética. É genética, não tem jeito não. Tem sim a parte genética. Mas a maior parte é daquele convívio ali. Daquele convívio. Daquele meio ali em que a gente vive. Sabe? Vocês já viram aquelas experiências, às vezes, que eles fazem de, por exemplo, gêmeos? Não tem umas experiências assim? Um vai para tal país, o outro fica aqui, o outro vai para outro país. E faz-se a experiência de modo de vida, de doenças, de saúde entre os dois. Que ficam assim, totalmente diferentes. Vocês já viram falar disso? Existe. Por quê? Por causa do meio que essa criança foi tirada. Ela viveu em outro meio diferente, em outra família diferente, outra base diferente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós recebemos esses espíritos aqui, né? Porque nós somos a base. Eles já vêm com a bagagem de lá, certo? Mas nós somos aqueles que vamos tentar guiar esse espírito que está chegando ali, né? E isso, gente, para a gente finalizar, está no Evangelho, que é o nosso orai e vigiai. Orai e vigiai é para isso. Porque nós estamos aqui escutando essa palestra, estudando. Então, vamos falar assim, nós estamos mais ou menos numa sintonia, certo? Numa sintonia, cada um na sua, mas vamos falar assim, que a gente está numa sintonia parecida. Cada um saiu da sua casa, sabendo que ia vir para cá, que ia escutar alguma coisa sobre o que Jesus falou, sobre o que ele disse, que ele viveu, tararana. Todos nós, certo? Então, nós estamos numa energia aqui bacana. Daí, se você não vigia, o primeiro episódio seu lá de fora, que não te agrade, já foi. Já foi. Então, por isso que vem escrito, né? Para a gente orar e vigiar o tempo inteiro. E vigiar para ver se a gente sai desse marasmo aqui, para ver se a gente sai desse azedume, para ver se a gente sai dessa dramatização. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Essa dramatização, quando a gente se envolve nisso, né? Quando a gente se coloca no processo de vítima, vamos falar assim, nós temos ganhos secundários e reais. Eles não são reais, mas na nossa cabeça a gente tem ganhos secundários. Ganhos secundários de quê? Do outro se preocupar comigo. O filho, não, minha mãe está depressiva, né? Eu preciso dar mais atenção, eu preciso ligar mais, eu preciso ir mais lá, eu preciso me preocupar mais, entendeu? Então, às vezes, a dificuldade, não estou desmerecendo a doença, tá? Porque é uma doença. E a pessoa precisa de ajuda para poder sair dela, né? Não consegue. Mas, esses ganhos secundários, é difícil, a pessoa que está nesse estágio, é difícil ela chegar e falar, por exemplo, não, eu tenho condição de sair disso, eu vou sair disso, e eu não preciso disso, porque ela vai perder. Na cabeça dela, ela vai perder. Ela vai perder a atenção, ela vai perder a preocupação, ela vai perder o olhar do filho, do marido, porque se ela não ficar depressiva mais, como é que ela vai fazer?
Quem vai se preocupar com ela? Ou com ele, né, gente? Estou falando ela, mas claro que homens também ficam depressivos. Não é só mulher, não. Claro que não. Então é isso, né? A gente tem que pensar até que ponto a gente pode fazer coisas escutando o nosso ego, escutando esse nosso vitimismo, essa nossa dramatização com as coisas, certo? Vamos nos vigiar mais e nos entender mais, porque quando a gente entrar nesse processo, nós mesmos vamos conseguir dar um freio. Falar, não, peraí, não, acho que eu não preciso disso também. Eu acho que tem outro caminho que eu posso ir que vai ser melhor. Vai ser melhor para mim, vai ser melhor para meus filhos, vai ser melhor para o meu marido. Eu posso sair disso. Eu tenho condição de sair desse esgoto, né? Ele ainda fala aqui, ó, fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto, como quem se compraz, como quem acha bom estar no clima do esgoto. Ele usa essas palavras aqui. Depois, se vocês quiserem voltar, viu? 125 a lição. Depois, se vocês quiserem voltar e dar uma lidinha. Ô, gente, então, com isso, eu vou encerrando o nosso estudo de hoje, né? Agradeço a todos vocês, agradeço aos internautas também. Aproveitem as palestras, tem muitas palestras, né, a serem estudadas e a serem ouvidas, né, assistidas aí no canal. E até uma próxima oportunidade.